estimados telespectadores da TV Boa Notícia da Diocese de Balsas e caros ouvintes da Rádio Boa Notícia da Diocese de Balsas, feliz Páscoa! Chegamos assim ao momento, ponto culminante da nossa fé, com um momento assim fundante, marcante na redenção, que é a ressurreição de Cristo. Cristo ressuscitou, aleluia! E nós teremos sempre certeza de que a vida é plenitude, de que a vida é dom a serviço do amor aos irmãos. E assim nós estamos hoje celebrando, neste sábado agora, embora seja o momento do Tríduo Pascal, né, a finalização com a Vigília Pascal, mas aqui nós estamos para refletirmos sobre o Evangelho do domingo, amanhã, 17 de abril de 2022, domingo de Páscoa. Então, irmãos e irmãs, nós já vivenciamos toda a quaresma, desde quinta-feira nós estamos assim, de forma bem profunda, experimentando a celebração da Vigília Pascal. A ressurreição não se dá só no domingo de Páscoa. Há um proceder, não é, a partir da quinta-feira, que é a memória de Jesus na Santa Ceia do Senhor, instituição da Eucaristia, é a última celebração, né, antes do domingo de Páscoa, porque na sexta e no sábado santos a gente diz que eles são alitúrgicos, não tem a celebração da Eucaristia, mas todo o momento da paixão, com a celebração de via sacra, o beijo da cruz, né, na sexta-feira, o sábado santo, sendo reservados sexta e sábado, foram reservados ao silêncio. Mas agora chegou a explosão da vida, a ressurreição de Cristo é fato verdadeiro, pela sua fidelidade a Deus. E a primeira leitura é extraída de Atos dos Apóstolos, capítulos 10, versículos de 34 a 43. E ele vai confirmar para nós, esse texto vai narrar para nós, de que Jesus, a partir da hora que recebeu o batismo, iluminado pela força do Espírito Santo, que o impulsionou para a missão, ele começou essa missão fazendo o bem a todos, sem maltratar, sem bater, sem provocar brigas, nada. Com exemplos, com aprendizados, com ensinamentos catequéticos, convite aos discípulos, né, às pessoas para o seguirem. É assim que nós estamos vendo. E nós sabemos que esses discípulos, eles beberam na fonte eterna, né, do Mestre Jesus. Na segunda leitura, que é dos Colossenses, capítulo 3, de 1 a 4, a narrativa vai reforçar para nós o que Paulo escreve, né, 40 anos depois, mostrando assim aos colossenses, que nós acreditemos mesmo na ressurreição e aspiremos às coisas celestes e não às terrestres. E o Santo Evangelho de hoje é o Evangelho de João, da comunidade joanina. O capítulo é 20, os versículos de 1 a 9, o túmulo vazio. O Evangelho de João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi bem cedo ao túmulo de Jesus, quando ainda estava escuro. E logo viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do túmulo o Senhor
e não sabemos onde o colocaram. Então Pedro e o outro discípulo saíram juntos, mas o outro discípulo passou adiante, correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Inclinando-se, viu os lençóis deixados no chão, mas não entrou. Então Pedro, que vinha correndo atrás, também chegou e entrou no túmulo. Viu os lençóis deixados no chão e o sudário que tinha sido colocado sobre a cabeça de Jesus. Mas o sudário não estava junto com os lençóis. Estava enrolado em lugar à parte. Então o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo, entrou também. Ele viu e acreditou. De fato, ainda não tinham compreendido que ele devia ressuscitar dos mortos de acordo com a Escritura. Irmãos e irmãs, esta é para nós a palavra de salvação. Glória a vós, Senhor. É a leitura de um evangelho bem conhecido para nós. E essa leitura vai mostrar assim, a experiência de fé, né? O que aconteceu naquele momento e entre aqueles que iniciam a sua caminhada para o reino do Pai. E vai deixar bem claro que Jesus não está mais entre os mortos, ele está entre os vivos, vivificado no seu amor e foi fiel até a morte, entregando-se por nós, sofrendo a paixão, a morte, crucificado na cruz. E nós vamos ver aqui o texto, aí nós vimos que naquele momento anterior da agonia da sexta-feira, nós vimos que na última hora as pessoas foram embora, não é? Deixaram ele naquele momento de dor que passou, e nós não estamos mais aqui para falar em dor, em desânimo, em grito, em sofrimento, em julgamento, nós estamos aqui para falar da alegria, da Páscoa, da explosão, da vida, da vitória, vitória da vida sobre a morte, da luz sobre as trevas, do ânimo sobre o desânimo. Eis aqui este momento. E aí o cenário já não é lá numa cruz, embora lembre. Os discípulos estavam como? Desanimados, cabisbaixos, tristes, lembrando as palavras que Jesus tinha dito que ressuscitaria, mas eles não tinham compreendido. E eis que na madrugada, o termo, ainda escuro, quer dizer, ainda era a aurora, ao romper da aurora, o dia ainda não tinha clareado, veio clarear com a luz da ressurreição. Foi o que aconteceu? A Maria Madalena, aquela discípula que tanto ajudou, que tanto conviveu com os discípulos e com o mestre, ela foi lá visitar o túmulo. E lá, quando ela chegou, qual foi o espanto dela? A pedra que selou o túmulo estava lá naquele jardim do José de Arimateia, ela estava removida, né, afastada, e ela tomou um espanto. Qual foi a atitude dela? Retornou o caminho de volta, correu depressa e foi em busca de quem? Do encontro de Pedro, Simão Pedro, a quem disse o nome na narrativa, né? E o outro discípulo mais jovem, que não é dito o nome, mas diz que Jesus o amava muito, mas ele amava a todos. É para mostrar essa questão da fidelidade no amor. A Maria Madalena aqui, ela representa nós, a comunidade. Tem hora que não sabe, não tiraram o Senhor
do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Quantas vezes as nossas dúvidas não são assim também? E vamos ver mais aqui na narrativa o discípulo mais... Eles saíram juntos, Simão e o discípulo amado. Saíram correndo. Quem ama é mais apressado, corre mais. O discípulo mais jovem correu, chegou primeiro. A atitude dele de olhar, viu lá os lençóis, né, atados ainda, não entrou na expectativa de saber, será que é verdade mesmo? Ou então, por obediência, vem o Simão Pedro, que já é o que tem mais tempo, mais experiência, e ele aguardou. Quando Simão Pedro chegou, correndo também, ele entrou, né? Diz que ele entrou e viu também os lençóis, mas ele teve a observação do sudário, aquele pano que cobria a cabeça, estava estendido, né? E ele o viu dobrado. Então, houve um processo já de alguém que... Mas ficou assim, aí o outro discípulo, agora que entra, agora que faz a sua ação, né? O mais novo, por último, ele entrou por último, né? O Simão Pedro já tinha entrado. Ele olha e acreditou. Então, aqui o Simão, ele não se escandalizou, embora ele confirmou que todo aquele momento, aquele processo que passou ali na cabeça dele, ele sabe que vem a representatividade da cruz. E era a vida plena, a vida autêntica, verdadeira, doada por Jesus Cristo, né? Às vezes nós queremos Deus à nossa moda, não é? A sua moda, a minha necessidade, a necessidade de cada um. Um Deus comércio, um Deus que nós sempre clamamos, pedindo isso, pedindo aquilo, mas às vezes nós esquecemos de verificar que Deus é amor, é misericórdia, Deus é presença, Deus é força, Deus é luz, Deus é paz, Deus é mestre, representado tudo através do seu Filho Jesus Cristo, que é isso, é quem faz o caminho, é quem sofre, ele representa ali o Pai, e tudo isso ele passa, é ele que segue em missão, foi ele que sofreu na cruz, foi ele que foi levado ao Calvário, foi crucificado, nem água ele pôde tomar, foi vinagre, né? Foi zombado, criticado, e ele sabia que ia passar por essa missão. Nós já vimos no domingo anterior. Então, irmãos e irmãs, apostar na ressurreição, olha essa palavra, ressurgir, mas ressurgir dos vivos, não vai dizer mais que já está morto e que é um fantasma aparecer, não. Vai ressurgir, quer dizer, a ressurreição de Cristo é uma necessidade hoje para cada um de nós, porque para que nós possamos acreditar realmente na vitória que nós falamos há pouco. Da luz sobre as trevas, da vida sobre a morte, do ânimo sobre o desânimo, da verdade sobre a mentira, não é? Da paz sobre os conflitos, da coragem, da fé, e a ressurreição está aqui. É um evangelho que depois que nós passamos por toda esse processo de conversão, de oportunidade, de privilégio dos 40 dias, nós complementamos com o tríduo pascal e foi todo feita essa memória. Aquela quinta-feira é a memória viva do ano inteiro na celebração da Santa Missa. E qual foi o exemplo maior que nós tiramos dali? Quando diz assim que Jesus tirou ele vinha com tipo um avental, né? Ele tirou dali e ele colocou
ali aquele símbolo e foi fazer um trabalho de que seriam os servos, né, os empregados, e ele foi servir. E aquele serviço dele foi baixando, porque ele foi aos pés de cada um e lavou os pés, secava e ainda dava um beijo. É um sinal. É esse que é a herança que Jesus deixou para nós, os seus discípulos, na comunidade, de servir uns aos outros. A ressurreição passa pela paixão, pela morte, pela cruz, mas ela traz a vitória da ressurreição, na dedicação de como fez Jesus, que nós vimos na primeira leitura. Ele passou o tempo todo fazendo o bem, curando coxos, aleijados, cegos, reunido com muita paciência com aquela multidão, ensinando a pescar, mostrando confiança, acalmando tempestade. E de repente foi o que aconteceu? Então é prova de amor maior não há do que doar a vida pelo irmão, não é assim? E ele doou e é para nós essa lição. Então acreditemos, irmãos e irmãs, na ressurreição, confiemos. Aí, mais o que é essa ressurreição? Foi naquele tempo? Não, é agora. A gente diz assim, nada acontece por acaso. Vem um fato assim totalmente desagradável e de repente uma luz brilhou. Aí por isso que a gente diz, uma luz surgiu, caminho novo. Quer dizer, portas se abriram, alegria para o povo. E é assim a ressurreição. Essa alegria, essa paz, essa festividade entre nós, irmandade. É toda a vida assim? É, mas passamos pela dor? Sim, mas chegaremos lá. Que Deus abençoe-nos, que saiamos agora desse período de preparação e continuemos agora ressuscitados no brilho da alegria, do grande amor, da fidelidade de Jesus ao Pai e o testemunho a cada um de nós, para que nós também possamos testemunhar esse amor ao longo da nossa vida, na nossa missão de cristãos batizados, crismados, profissionais, na nossa lida do dia a dia, pai, mãe, tio, esposa, filho. É assim. É obediência, é irmandade, fraternidade, porque o caminho continua da história da salvação, né? A salvação, a terra prometida, é essa vitória da ressurreição, esse momento explosivo de alegria. E nós, com a mente consciente, não precisamos estar embriagados, não, embriagados do grande amor, nesse sentido, alegres. Que Deus nos abençoe. Feliz Páscoa, com um abraço a cada um de vocês. Que Deus abençoe-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.